a Deus Supremo, Criador, os anjos, homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus o Espírito, glória dai. Do texto bíblico. Apocalipse, a leitura do texto bíblico que encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 11, versos 3. E darei poder às minhas 2.000, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, vestidas de saco. Amém. Amém. Oremos. Querido Pai, eterno Deus, exaltado seja teu nome, venha teu reino e seja feita a tua vontade nos céus e na terra. Obrigado, Pai, porque teu Espírito nos convidou a estarmos aqui na tua casa. Agora, Pai, a nossa oração é que receba a nossa adoração. Atenda a nossa oração de acordo à vontade dos céus. Suplicamos, Pai, que ao sairmos daqui possamos sair cheios da presença do Espírito Santo e certo de que tivemos encontro contigo na tua casa, Pai. Perdoe os nossos pecados e as nossas faltas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, com o hino 506, louvamos a Deus. Fortalece tua igreja. Vamos louvar com vivacidade. Fortalece tua igreja, ó bendito Salvador, aquecendo nossas almas no dever
Oremos a Deus. Maravilhoso Pai inteiro que está no céu, bendito e exaltado seja o teu nome. Nesta hora solene, teu povo neste momento ajoelhado, Senhor da humilhação, para pedir luz do céu as bênçãos multiplicada para que nós tenhamos o espírito de humildade e de recepção da sua palavra. Teu filho estará aqui em pé para alimentar este rebanho, estas ovelhas. Que o Senhor, o orvalho vem do céu para que enche todos com o Espírito Santo, alimentando assim a sua palavra para a sua breve vinda. Senhor Deus, abençoa todas as crianças, todos os jovens, todos os adultos e todos os idosos, especialmente os idosos que estão nas casas onde foram encontrados para se alimentar segundo a sua palavra. Obrigado, Senhor, por nos manter vivos. Obrigado, Senhor, por nos mantermos em pé para louvarmos e bendizer o seu santo nome. Obrigado, Senhor, porque a escola sabatina terminou. Estamos neste momento culto solene. Obrigado, Senhor, que esteja conosco todo o tempo da nossa vida e nos cuidando para a sua segunda vinda. Em nome de Jesus, pedimos com fé. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Momento de ofertório. Vamos fazer a leitura. Antes de arrecadarmos o dízimo e as ofertas, vou partilhar com vocês algumas as ofertas são invertidas para o reino de Deus. Você pode se surpreender ao saber que, além de apoiar a missão da sua igreja local e iniciativas missionárias regionais, as suas ofertas ajudam a sustentar o trabalho supervisionado por 324 famílias missionárias em todo o mundo. Quando a sua oferta é repartida conforme sugerido pelo plano de ofertas combinadas, 20% total dela vai para o Fundo de Missões Mundiais. Por meio da Associação Geral, os recursos desse fundos são canalizados para as divisões, uniões e campos mundiais, ajudando a construir e sustentar o trabalho missionário de linha de frente nessas regiões. Enquanto os nossos dízimos ajudam a pagar os salários dos missionários, ofertas ajudam a financiar todas as demais necessidades missionárias em nível regional e internacional. Você sabia que a sua igreja consegue financiar se for financiada por ofertas? As ofertas também podem suprir as necessidades A dos prédios e equipamentos os missionários precisam para realizar o seu trabalho. Várias instituições e agências que servem a Igreja Mundial também são ajudadas por meio de ofertas. Por exemplo, elas ajudam a financiar o trabalho missionário médico filantrópico da Universidade de Loma Linda, o trabalho de evangelismo da Rádio Mundial Adventista e do canal Hope, bem como o trabalho humanitário da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais ADA. Você sabia que 60% da população mundial continua à espera de ouvir as boas novas sobre Salvador Jesus? A boa notícia é que, nos últimos anos, milhões de pessoas, mesmo nas zonas mais desafiadoras, encontraram a salvação em Cristo e se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Graças às suas ofertas, milhares de novas congregações foram plantadas em áreas pouco alcançadas.
E entre novos grupos étnicos, o apoio contínuo às suas ofertas é vital para o crescimento e a sustentação desta nova obra em todo o mundo. Por favor, mantenha fluindo este rio que traz a vida. Apelo. O sistema de dízimo e ofertas da Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma maneira poderosa de nos unirmos à missão mundial de Deus. Sozinhas, as nossas doações não podem render muito, mas juntos estamos mudando a vida de milhões de pessoas. Se o seu território adotou o plano de ofertas combinadas, que é válido na maior parte do mundo adventista, 20% de seus pacotes, ou seja, seus pactos não destinados, serão automaticamente alocados ao fundo da missão mundial. Mas você pode decidir fazer mais, dando diretamente ao fundo da missão mundial, além do seu dízimo e pactos. Tenha certeza de que Deus está usando suas ofertas para transformar vidas em todo o mundo. Queremos convidar os diáconos, ou seja, convidar a igreja para fruir as bandejas, dando as nossas ofertas e dízimos. Enquanto isso, nos movimentemos louvando o hino 591. 591, também conhecido, podemos nos movimentar cantando. São Deus, ó Pai, os dízimos daquilo que nos dá, e ofertas que te damos de coração, aceitarás. São Deus, os dízimos daquilo que nos dás, e ofertas que te damos de coração, aceitarás.
te damos de coração, Oremos. Maravilhoso Pai que nos céus habita, nessa manhã, Senhor, graça te rendemos pelo dom da vida, pelos milagres, os cuidados que o Senhor tem operado em nossas vidas. Queremos, Senhor, te agradecer por tudo que tem feito. Pedir, Senhor, a sua presença nesse local. E, Senhor, abençoe a oferta recolhida para que ela possa contribuir grandemente para o desenvolvimento da sua palavra. Perdoa o pecado que nós temos cometido dia após dia. Abençoa-nos e dá-nos um sábado feliz. Em nome de Jesus oramos com fé e amém. Saudamos a Igreja de Deus. Bom dia! Bom dia! Acho que estamos com frio. O frio está a invadir e ainda conseguimos ver a igreja vazia. Penso que é por conta do frio. E a minha voz não está assim muito audível, mas com a ajuda do microfone vamos conseguir nos comunicar. Queremos pedir à igreja, com esse frio, olhe no irmão que está ao teu lado e diga: irmão, feliz sábado e seja bem-vindo à casa de Deus. Muito bem, penso que deu para aquecer um pouco. Deu para aquecer um pouco as mãos. Hoje nós já estamos num sábado muito especial. Hoje comemora-se o dia da comportagem. É uma área da nossa igreja que é pouco conhecida, em particular nas nossas igrejas, na realidade angolana, assim podemos dizer. Mas é uma área que muito faz para a pregação do Evangelho, para a pregação da verdade de Deus. E hoje nós estamos comemorando o dia da comportagem. Nós estamos, a tribuna está ladeada de membros da nossa igreja, rostos conhecidos por nós, e vamos aqui apresentar os irmãos que desempenharam as atividades aqui na tribuna. Fez a leitura do texto e chamada do hino a nossa querida irmã Domingas Contreira. Irmã Domingas, por favor, coloque-se em pé. Fez a leitura do ofertório o nosso irmão Agostinho Caculo. E fez a oração sacerdotal o nosso pai Sampaio Zua Cruz. Estes são os irmãos que apresentaram as atividades. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Que Deus possa nos abençoar. Podem tomar os vossos assentos. Nós queremos nos virar para a personagem principal, mas antes queríamos dizer que Nova Jerusalém é filha adulta do Golfo 3. E sendo assim, nós estamos hoje com uma personagem especial, que é o nosso pai, que é o pastor do distrito de Golfo 3. O nome dele é Luiz Ventura. Escapou ser o nosso pastor. Penso que os jovens que estão ligados às redes sociais viram, publicou-se uma foto e seria o nosso pastor, mas depois houve aí uns maus entendidos. Mas por um triz, quase que foi o nosso pastor de hoje, Luiz Ventura. Ele não está só claramente, ele está acompanhado de sua família, e vamos fazer aqui a menção dos nomes. A esposa do nosso pastor, a nossa mamã, chama-se Maria Ventura. Nossa irmã, seja bem-vinda, nossa querida mamã, e também está acompanhada de sua filha, de nome Esperança Ventura. Nossa querida irmã, seja também igualmente bem-vinda. Aqui é a vossa casa também.
Nós queremos dar as boas-vindas ao pastor. Pastor, seja bem-vindo. Essa é a tua igreja, sendo ela filha adulta de Golf 3. E queremos entregar então a igreja em tuas mãos, que o Senhor possa apresentar aquilo que foi preparado para a mensagem de hoje. Mas antes, vamos já convidar o coral central para a melodia especial. Eu falei para vocês, sou o ancião Luciano Moraes, servo do Senhor e vosso conservo também. Das suas bênçãos. Bendiz a minha alma ao Senhor. Bendiz ao Senhor todo o meu ser. Bendiz a minha alma ao Senhor. Não se esqueça de mim nunca, das suas bênçãos. Não se esqueça de mim nunca, das suas bênçãos.
ainda nasci no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara me consolará. Hosana, 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 Hosana a Jeová, Hosana a Jeová, Hosana, 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 Hosana a Jeová, Hosana a Jeová. Adeus, Jeová. Adeus, Jeová. Adeus, Jeová. Adeus, Jeová. Adeus, Jeová. Adeus, Jeová. Santa Igreja de Deus, bom dia. Bom dia. Maranata. Senhor vem. Maranata. Vem, Senhor. Nós cantamos assim, meio que tímido. Será que é o frio? Mas eu espero que meditamos na letra da música. Muito mais do que cantar é meditar na letra. Daí então eu agradeço o coro central pela melodia cantada. O Senhor vos abençoe, grandemente. Mas eu notei que são apenas 4 rapazes do coro. A igreja de Nova Jerusalém é grande. E o ancião estava aqui lá no gabinete, me disse que são mais ou menos de membresia 700 e pouca coisa, né? No registro militar, né? Quase 1.600. Quase 2.000 já. E presença é 700, 600. Mas no coro só temos 4. Será que é falta de dom? Espero que não seja falta de dom. Porque o Espírito Santo está disposto a conceder dom para a sua igreja. Basta nós orarmos, clamarmos com fé. Ou então, talvez seja o resultado. Não estou a falar que é a realidade aqui. Talvez seja o resultado da nossa vida. Ou seja, como não estou ligado, nem estou interessado com as coisas do Senhor, também fica assim. Como consequência, estamos no templo, não temos homens para louvar e agradecer o nome de Deus. Espero que não seja essa a realidade. Aí Jesus falou, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Estava a dizer, nem todos que fazem parte da religião, da congregação, falava para os israelitas. Para o nosso tempo hoje, nem todos que seu nome está no livro da igreja de Nova Jerusalém, são de fato povo e servo dele. Mas aqueles que o buscam o Espírito em verdade. Mas aqueles que o buscam o Espírito em verdade. E o tempo é esse. Então eu espero que não seja essa a realidade. Eu fiquei notando. Eu não vi nenhum barulho de música das crianças. Me parece que ou devem estar num outro lugar. Vou deduzir assim.
conforme está a igreja do Golfo 3, tem uma capelinha das crianças lá embaixo. Possivelmente estão lá embaixo. Ou não tem culto? Qual das duas eu estou? Qual das duas é a daqui? A segunda, né? Saíram? Poxa. Não tem que amanhã. Vai ser. Amém. Deus seja louvado. Vocês são do céu. É muito importante que nós, as crianças, tenham culto adequado mesmo. E obrigado porque fiquei a saber que saíram para um convite, né? Já terminaram. Das 7 às 9. Ok, obrigado. Deus seja louvado. Eu ouvi no anúncio que se arrecadou cerca de 14 milhões e cento e alguma coisa, né? Louvado seja Deus. E é um senso de alegria, de responsabilidade cumprida, ou de dever cumprido, para realmente aqueles que se doaram e doaram. Nem sempre é a intenção financeira, mas aqueles mesmo não tendo, mas estão se doando. Louvado seja Deus. Mas ai de você que tendo e não doa. Ai de você não está fazendo estatística ou parte dessa estatística porque simplesmente não quer dar, porque a pessoa que apelou não se vai com tua cara. Ai de você. É de você que está se tornando sanguessuga da igreja de Deus. Mas estão de parabéns a todos. Que o Senhor continue abençoando vossos bolsos. E que através de vocês, seja por milagre ou pelo trabalho feito, esse ano a igreja termine. Amém. E que possamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. São 11h32. Que o Senhor venha abençoar a sua palavra. E essa é a nossa oração, a vontade dos céus. Amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo número 11. Apocalipse, capítulo número 11. O verso de leitura é o verso 3. Como ainda técnica? É online ou gravação apenas? Online. Online? O verso 3. Vamos lá. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Querido Pai, eterno Deus, agora nós abrimos a Tua palavra, Senhor. Nós suplicamos que fale para nós, impele nosso coração, a nossa mente, para verdadeiramente Te buscar e fazer a Tua vontade. Porque viemos aqui não para ouvir teologia humana, nem teologia de um pastor. Nós viemos ouvir a Tua palavra. Por isso fale para nós. Livra-nos de nós mesmos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje está-se a comemorar o dia do compositor. E essa questão dentro da igreja adventista faz parte de uma missão ligada à tarefa que a igreja tem, pela qual ela foi levantada para fazer. A questão do compositor dentro da igreja não é apenas um assunto, mas é uma verdade, em que, de forma geral, todo crente adventista do sétimo dia é convidado a ser compositor. Vocês se lembram que Tiago White começou a questão de computagem mais ou menos em 1849?
Daí, provavelmente se torna o primeiro condutor a pegar verdades presentes que nós pregávamos. Estou sendo intencional. Que nós pregávamos de forma geral. E começou a distribuir, batendo porta a porta, vendendo folhetos e oferecendo. Esse é o sentido da concordagem. Que depois, 1874 foi oficializado como parte do Departamento de Comunicações. E como dia do compositor, nós hoje estamos comemorando e fazendo um casamento da vida e história do povo valdense. Se o irmão ainda não ouviu falar sobre cocoutagem, nunca é tarde. Mas é um elemento muito triste. Se o irmão não tem domínio sobre cocoutagem, não é tarde conhecê-lo agora. Mas é triste saber que você não conhece. Porque quando nós estudamos a história da igreja adventista no sétimo dia, ela está ligada. Está dentro da história adventista. Implica dizer que não estamos estudando, sim, eu falei sim, né? Não estamos estudando a história da igreja. E se não estamos estudando a história da igreja, não conhecemos a história da igreja adventista. Se não conhecemos a história dessa igreja, não conhecemos o propósito. O que vai acontecer? A gente vai fazer programações imitando elementos de fora, como os pentecostalistas. Porque não conhecemos a visão da igreja. Se não estamos sentando na nossa casa, contando a história dessa igreja, nós estamos perdendo a visão profética dela. Porque é através da história dessa igreja que nós conseguimos enxergar a visão profética. De onde nós viemos, por que nós fomos levantados e aonde nós estamos aí. Nesse elemento nós introduzimos os valdenses. E vocês sabem que os valdenses, elas surgiram dentro do período que nós mencionamos, ou que foi mencionado em Apocalipse, capítulo número 11, verso 3. 1260 dias proféticos. Foi nesse período onde muitos reformadores, um deles é Pedro Valdo, foi levantado. Para quê? Para reformar, para restaurar a verdade. Porque nesse período a verdade havia sido botada por terra. E quando você olha para Pedro Valdo, você percebe que é um homem rico, que ouvindo a mensagem de abandonar sua riqueza e seguir a Jesus, ele abandonou toda a sua riqueza e seguiu a Jesus. Se desprendeu do mundo e da riqueza que ele oferece. Não que em si disse que a riqueza é pecado. Não. Mas ele em seu coração entendeu que a riqueza seria um tropeço para a missão pela qual ele ouviu e sentiu o chamado. Parece que se põe aqui, ou ecoa aqui, a expressão de Jesus quando disse: teu olho te impede ou te faz pecar, faz o quê? Arranca, nesse sentido. Só que quantos de nós, nossos olhos, mesmo a nos elevar ao pecado, não estamos a arrancar? Quantos de nós? João, no capítulo 11, ela está dentro do que nós chamamos de interlúdio, que é intervalo, capítulo 10 e o capítulo 11. Até o verso, mais ou menos, verso 14. Porque no verso 15, João termina a narrativa que ele está trazendo desde o capítulo 8, que é as 7 trombetas. No verso 3, nós temos então esse texto, que ele apresenta as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Como surgiram? Primeiro, precisamos voltar um pouco da história cristã, para entendermos o contexto das duas testemunhas. Quem são elas? Que missão têm? E qual é a ligação que eu tenho com a igreja adventista do sétimo dia? Se eu visitar, por isso eu convido você para pegar a tua Bíblia e lá puser, vamos fazer estudo bíblico, e não muito como sermão elétrico, tá? E convido aqueles que estão cansados, não dormam, já? Não dormam, por favor.
Vamos estudar. À luz de Daniel capítulo 12, e Daniel falou muito no capítulo 7 e vai em diante sobre a abominação desasoladora. Quando estariam pisando a igreja de Deus, quando o sistema todo de adoração seria trocado, quando a igreja se casaria com um noivo que não é dele ou dela. Isso é em 508, quando Clovis, rei dos francos, decidiu entregar poder, ou seja, se converter ao catolicismo. E ao se converter ao catolicismo, ele entrega o poder para o papado. O papado começa a ganhar poder civil ou político. E ao começar a ganhar poder civil e político, há esse casamento entre o Estado e a igreja. Só depois de mais ou menos 30 anos, quando a última tribo bárbaro que estava fazendo frente contra o sistema papal, que eram os ostrogodos, cai, a Europa fica sob domínio total do sistema papal. Nesse período de 538, nós começamos a dar o início da supremacia papal, onde o Papa começa a ter poder supremo, metendo a expressão supremo. Ele tem o poder político e o poder religioso. Ele trata dos negócios do Estado e trata dos negócios religiosos. Nesse período, a verdade ou a doutrina bíblica, ela foi trocada por preceitos, conceitos e tradições religiosas. Nesse período, o evangelho que Jesus vinha pregando com os seus discípulos foi botado por terra, foi esquecido. E o capítulo 11 é o perfeito exemplo da amarga experiência dos cristãos durante 1260 dias proféticos. O texto começa a dizer: são duas oliveiras e dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor. É uma menção à estrutura israelita. Israel foi sempre mencionado ou exemplificado como videira, árvore, oliveira. E aqui busca a imagem de Josué e Zorobabel. Vocês se lembram que Josué foi o sumo sacerdote de Israel, Zorobabel como governador de Israel? Traz a ideia do domínio israelita, que é sacerdotal, ou seja, o serviço. Israel é uma nação sacerdotal e nação de reis. Quando voltamos para Apocalipse, nos faz lembrar que Deus nos constituiu através de Jesus sacerdotes e reis. Ou seja, o povo de Deus sempre carregou essas duas particularidades, como sacerdotes e como reis. Aqui é mencionado esse fato a fazer lembrar do povo de Israel. Só que ela fala que se alguém pretende causar dano, sai logo fogo da boca. É uma menção a Elias. Vocês se lembram que o profeta é a boca de Deus, falando ao povo através de Deus. Se lembram que Elias, quando foi provocado, o que ele fez? Orou e fez o quê? Caiu fogo dos céus. João menciona também que essa mesma testemunha, ela pode fechar os céus e fazer descer dela praga e algum mal. Quando nós lembramos essas particularidades, nos faz lembrar, primeiro, Elias, durante seu ministério, ele orou e o céu fechou por quanto tempo? 3 anos e meio.
E quando fazemos ligações de 3 anos e meio, é exatamente questão profética, é esse período de 1260 anos. Fazemos ligação, estávamos a fazer ligação, questão de tempo, os tempos são iguais. Questão profética. Moisés, no Egito, ele transformou o rio em sangue, ou as águas em sangue, mencionando aqui o João. E através de Moisés caíram pragas sobre o Egito, dando a impressão, a ideia aqui, que aquilo que o profeta, o homem de Deus fala, através da ligação com ele, os seus se abrem tudo, executam o juízo divino. É essa menção que é apresentada aqui. Só que, pastor, quem são essas duas testemunhas? À luz do estudo bíblico, percebemos que as duas testemunhas têm que ser e devem ser a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento. Helena White comenta dizendo a mesma coisa. E de forma geral, os estudiosos da Bíblia acreditam e aceitam que essas duas testemunhas são a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento. Só que não para aí, esse é número 1. A segunda tem que ser o povo de Deus que prega as verdades bíblicas, o Evangelho puro, em tempos de dificuldade, que nesse tempo são as duas testemunhas. Quando nós percebemos as duas testemunhas, tanto a Bíblia e o povo de Deus, devemos entender como uma única identidade. E por causa da sua fidelidade à Bíblia, que o povo do Senhor sofreu ao longo da Idade Média. O verso 7 diz: quando tiveram então concluído o testemunho que devem dar, a besta se manifestou. Quando voltamos para o testemunho que essas duas testemunhas devem dar, percebemos que ao longo desse período, quem são esses? O povo de Deus e que deveriam dar esse testemunho. Lembrando na história que começamos com Pedro Valdo. Desses que vão dar esse testemunho, nós encontramos John Hus, Wycliffe, Savonarola. Antes da reforma, depois da reforma, nós temos Martinho Lutero, nós temos o Zwinglio e tantos outros. Ao estudarmos esse texto, percebemos que o povo de Deus, nesse período, ao longo desse período, estão pregando a palavra em meio à perseguição e sofrimento. Tanto Pedro Valdo e os seus servos, como Martinho Lutero, nesse período representaram o povo de Deus. Quando a igreja estava ensinando doutrina e ensinamento tradicional da igreja. E o texto me diz que não houve manifestação da besta antes que eles terminassem o seu testemunho. A questão que pode se levantar para nós perguntamos por que até agora ainda estamos onde estamos? Por que até agora talvez o Senhor não se manifestou? Por que até agora a besta, ou o sinal da besta, não é manifesto? Se nós olharmos para o texto, percebemos que existe alguma coisa que nós ainda não terminamos de fazer. O testemunho pela qual nós fomos levantados a dar, ainda não terminamos. O dever pela qual nós fomos levantados para cumprir, nós ainda não fizemos. Talvez porque estamos distraídos com eventos e situações que acontecem ao nosso meio. Quando nós vimos a questão da besta, o símbolo do poder político, Apocalipse 13, Apocalipse 17, verso 3 a 8, que surge do abismo contra ela,
Aqui nós entendemos que o abismo é a morada de Satanás, à luz de Lucas capítulo 8, verso 31. Esta besta é controlada e apoiada por Satanás de maneira especial, por meio do poder político dominante no período final de 1260 anos. E esse poder político nós identificamos no início como o sistema papal. E Satanás tocou, segurou para perseguir, para dominar o mundo. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que essas duas testemunhas, após terminarem o seu testemunho, elas devem morrer. Que morte está se referindo? Se as duas testemunhas são o Novo e o Antigo Testamento, e tem que ser o povo de Deus também, a morte tem que ver com o quê? Tem que ver com a inexistência do Novo e do Antigo Testamento. E se é a inexistência do Novo e do Antigo Testamento, devemos colocar essa morte tão logo no período da Revolução Francesa, quando através dos ataques ateístas e a abolição da religião se tornaram um facto dentro desse período. Quando se declarou que não há mais Deus, não há religião, e começou-se a queimar Bíblias, tanto o Antigo e o Novo Testamento. Nesse instante, acontece a morte das duas testemunhas. Quando voltamos um pouquinho para a história, percebemos que, assim como Pedro Valdo e seus companheiros tinham uma missão, a igreja pregava mensagem, mas não mensagem centrada em Cristo. A igreja ensinava, mas não doutrinava. A igreja ensinava, mas não discipulava. Onde se fechava a Bíblia e se contava histórias e contos, anedotas, para aterrorizar a vida de homens e mulheres que estão buscando a Deus. Deus tocou no coração de homens ricos, simples, pobres, mulheres, para se voltarem à Bíblia e pegarem o que está escrito nela. Esses homens sacrificaram sua vida e família, abandonaram suas riquezas. Nesse tempo, Deus começa a identificar e classificar quem realmente são, de verdade, seus filhos e seu povo. Quando olhamos para... E nós falamos que Pedro Valdo são aqueles que mas que antecederam a reforma. Não é essa palavra que eu queria. Antecederam a reforma de Martinho Lutero. Deus levanta o movimento valdense para restaurar parte da verdade. Mas o objetivo seria mesmo para restaurar toda a verdade. Vai levantando cada homem representando o povo dele naquele tempo, até chegar à época de Martinho Lutero. Martinho Lutero restaura a verdade, mas não todas as verdades. Martinho Lutero e seu descendente representavam naquele tempo o povo de Deus. Até chegar o movimento adventista do sétimo dia, que chega ao cúmino da restauração de toda a verdade. O movimento adventista se torna, nessa época, nesse período, após 1260 anos, o povo de Deus. Restaurar o quê? A verdade que foi botada por terra. Se restaurou? Se restaurou. Só que essa verdade restaurada, nós estamos pisando novamente. A verdade que se restaurou a partir de 1844, nós estamos pisando novamente. O que está falando, pastor? É simples. Analisa comigo. Quando é que você se lembra a igreja dividida em classe, pequeno grupo? Quando é que você se lembra?
Já não desapareceu na nossa igreja? Desapareceu, né? Número 1. Eu não sei a realidade de Nova Jerusalém. Talvez é diferente. Aqui temos classe bíblica funcional. Temos classes bíblicas, onde cada membro aqui faz parte de uma classe bíblica funcional. Temos. São quantas classes? Quantas? Classe bíblica. Quantas? Sim. Essa classe que está a mencionar é batismal, né? Gira tudo. Então, a igreja adventista tem essa classe. Não que me refiro. Número 3. Estamos a realizar discipulado. Estamos a discipular. Estamos a discipular, irmãos? É claro que não. Só para termos noção. Os irmãos que nós batizamos o ano passado, ou no princípio do ano, se você lhe chamar, não conhece os 10 mandamentos. Não conhece os quê? Na nossa igreja, se prega quase de tudo, menos assim, a verdade presente. Esquecemos da verdade presente. Nós viemos no púlpito para fazer rir as pessoas, contar anedotas, entreter, e que nossa programação se centraliza na questão de entreter o membro para voltar na igreja. Porque se nós não contarmos, não fizermos esse programa, eles não vão vir. Estamos com medo deles não virem. Então temos que criar programa para agradar. Estamos nos afastando da verdade presente, da missão do movimento pela qual os valdenses começaram e foi confiada ao movimento adventista como parte ou último movimento para restaurar toda a verdade. Nossos pioneiros fizeram isso, mas nós estamos a embrulhar a verdade. É nesse período, em meio de aflição e sofrimento, eles entenderam que a verdade é mais deliciosa do que a sua própria vida. E quando olhamos para o texto, percebemos que em Apocalipse 11, a grande cidade mencionada aqui é um território governado pela besta, que vem do abismo ao fim desse período. Ele fala assim, o verso 8: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. É uma expressão simbólica para representar as cidades antigas que eram rebeldes a Deus. Primeiro, o território tem características espirituais das grandes cidades bíblicas. Possui a maldade e degradação moral de Sodoma. Gênesis capítulo 19. Mencionado aqui, essa Babilônia. Uma das características espirituais é que tem a degradação moral igual a Sodoma. Número 2, a arrogância ateísta de quem? Dos egípcios. E quem é Deus para que eu, essa arrogância egípcia, é mencionada aqui nessa grande cidade, Babilônia espiritual. E a rebelião, a semelhança de Jerusalém, que mataram o seu próprio Cristo. Embora essa Babilônia espiritual ela existe, só que essa característica, como falamos, é predominante no território do poder de Satanás. E nós vemos essa realidade até dentro de Angola, no nosso mundo. E essa arrogância tem entrado até na igreja adventista do século XX. Irmãos, e que faremos? E como faremos? Nós fomos levantados igualmente como os valos. Eu mencionei um período, não terminei. É que o período de 1260 anos, ou dias proféticos equivale a um ano literal, deve ser
1260 anos literais, que acontece desde 1538 até 1798, com a morte do Papa Pio V, né? Sexto, né? Yeah. Segundo, durante esse período, houve restauração e preparação para a grande reforma. Preparação para a grande reforma. Esse período pelo qual nós estamos a viver, preparação para a volta e a vinda de Jesus. Só que para a preparação para a vinda e a volta de Jesus, a questão é, como povo do advento, um movimento pelo qual me foi confiado a responsabilidade de preparar para a vinda do Messias, estamos de fato fazendo o nosso trabalho? Ou estamos distraídos em programação dentro da igreja? Estamos distraídos em vestir, não vestir, em se apresentar, não se apresentar. Mas de fato o que é cristianismo? Não acontece na nossa vida. Estamos aqui sábado após sábado. Nós somos, na sua maior parte, cristãos de sábado. Ao longo da semana, nós somos. Primeiro, em nossa casa, Cristo não é o Senhor, não habita lá, não é o centro. Por quê? Número 1, é casa de um adventista, mas não tem culto familiar naquela casa. Ao longo da semana, tem novela, tem filme, tem boneco, tem tudo. Mas não tem quê? Culto familiar. Não há estudo bíblico. Como consequência, nós transportamos esse elemento para a igreja. Na igreja não há estudo bíblico. O que acontece? A gente vem, é como chama-se que? Telespectador. Nós viemos com o fato, sentamos, cantamos, se ligar na boia, ouvimos a pregação e saímos. O que ouvimos, e muitas vezes nem causa em nós arrependimento, nem mudança. Próximo sábado viemos exatamente a mesma coisa. E sábado após sábado estamos a fazer a mesma coisa. Como consequência, vai ser no coro, vai ser no MM, vai ser no clube de jovem. Vai encontrar irmãos que cantam junto, não se falam. Anciãos que andam junto, não se dão. Irmãos que cantam, que estão orando para ir nos céus, não se fala, a família não se fala. E começa a ficar piada. É resultado. O que é que falta? O Espírito Santo. Ou seja, o trabalho pelo qual fomos confiados para fazer, não estamos a fazer. Estamos a fazer um trabalho que não é nosso. Não estamos sendo restaurador da verdade. Depois dessa morte, aqui a morte, ela é intencional, Deus permite mesmo. É que algumas vezes, Deus permite que o filho daquele irmão que ora, não é transparecer, é um irmão fiel mesmo a Deus, temente a Deus, o filho dele morre. Sabe o argumento arrogante, fora de Deus, ele ora com ele, e o filho dele morreu. Para justificar que a oração dele não é verdadeira, anda a se fingir. O argumento desse é com essa finalidade. Só que algumas vezes Deus permite mesmo. Não só por causa dele. Como falou a Jó, eu conheço o coração de Jó. Jó não vai pecar, mas quando você tem dúvida, vai lá. Eu conheço, ele não vai pecar. Deus sabe que ele não vai pecar, por isso permitiu que o filho morresse. É para a salvação de outros. A história de Jó é para a nossa salvação, ao estudarmos a história dele. Quando vem problema na tua vida, não é porque Deus abandonou. Algumas vezes Deus quer alcançar outras pessoas através dessa situação que está a viver. Porque sabe que em nenhum problema você não vai pisar a Deus. Mas em nenhum problema vai fazer o quê? Glorificar e buscar a Deus. Nesse instante, agora vê, Deus sopra vida nas tuas testemunhas para que ressuscitem. Como é que elas começaram a ressuscitar? Se falarmos a morte
é o queimar das Bíblias e abolir a religião. A vida, quando você celebra o período da Revolução Francesa e a declaração de não a Deus, e no lugar de Deus colocaram o quê? A Deus a dar razão, que durou apenas 6 meses, viram o cansaço, o estresse e a derrota. Foi depois desse período que começou a surgir escolas missionárias, sociedades bíblicas na América, na Rússia, na Escócia, na Inglaterra. A busca do Evangelho se tornou mais ardente nessa época. É aqui mencionada a questão de Deus soprar na narina das duas testemunhas para reviverem. Em meio ao problema e dificuldade, Deus agora traz solução para a pregação ardente do seu Evangelho. Há necessidade de morte para que haja vida. Eu não sei se hoje o Senhor está a reviver, está a soprar na narina de alguns que estão aqui, estão mortos. Mas o nosso desejo aqui, possamos reviver como esse verso de Deus reviver. Eu comecei com a fala de Jesus, que nem todos que lhe dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Hoje, igreja e conversão está a se tornar banda. Não por conhecimento da palavra, mas por banda. Nós estamos vendo a igreja adventista, irmãos, nós que nos chamamos adventistas do sétimo dia, não conhecemos as 28 crenças dessa igreja. Estamos irmãos até. Eu tenho minhas dúvidas se 50% dessa igreja tem mensagem. Eu tenho minhas dúvidas, a menos que me prove o contrário. Quantos têm mensagem, por favor? Levante sua mão. Vai? Vai? Obrigado. Isso implica que nós tudo em casa. Tem mensagem? Se eu falar da Bíblia, o número vai reduzir ainda mais. Estamos nos preparando para ir aonde? Alguns não é falta de condição, é interesse. Porque esse mesmo irmão que não tem Bíblia, nem tem mensagem, na casa tem zap, carrega mensalmente. É interesse e prioridade. Vamos voltar um pouquinho, vamos. Depois da ressurreição, o que acontece? Consequência. Falamos de grande revivamento, interesse pela Bíblia, e ele vai. O verso 9 diz assim: então muitos dentre os povos da tribo de línguas, nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. O período pelo qual ocorreu essa perseguição e a pregação do Evangelho através do povo de Deus edificado nesse tempo, em questões difíceis, se escondiam, não de forma pública, aberta, como agora está acontecendo na China. Os que habitam sobre a terra alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Entenderam essa parte, né? Pegaram, né? O que acontece? Quando estamos diante de um irmão que concorda tudo conosco, esse irmão é bom, é espiritual, né? Quando esse irmão reprova a nossa vida, a nossa prática pecaminosa, se torna um pesadelo para nós. E quando ele chega, a tendência é ele fugir, porque nos incomoda. Ele está falando. Se alegraram quando as 2 testemunhas foram mortas. Por quê? Reprovavam a vida deles. Quando morreu, se alegram. Quando vê alguém que já tem o nosso pecado, é uma pessoa má,
Nem queremos. Não me convida só mais. Está na igreja. Não é, arrependeu o nosso pecado. Mas aquele que vem nos fazer rir todo o tempo, nós gostamos desse. Por quê? Ele fala de tudo, menos do nosso pecado. Esse é o pior inimigo nosso. Só que não conseguimos ver. É isso que aconteceu nesse tempo. Só que depois dessa resposta, mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, ele penetrou e eles ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhe: sube para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. E ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus. O que é que acontece? Após esse evento, nesse período, no final de 1260 anos literais, dias proféticos, o terremoto, ao matar 10ª parte, na Bíblia, a 10ª parte, elas simbolizam a menor parte de um todo. A menor parte de um todo, que implica quase que totalidade. Por isso Deus, ao pedir 10ª parte, não pede 11, pede 10, 10ª parte. Ao entregarmos 10ª parte, é como se fosse dando, com o coração aberto, a totalidade de todo o nosso bem. E ao apresentar 7.000 pessoas, é exatamente o número completo dos incrédulos que deveriam morrer nessa época. Foram mortos. Só que depois de serem mortos, o que acontece? Alguns que mesmo não criam, ainda a taça não havia enchido. Alguns deram glória a Deus. Te lembra alguma coisa? Nabucodonosor, após o juízo divino, fez o quê? Deu glória a Deus. Se exaltou, se orgulhou e começou a atacar contra Deus. Deus lhe humilhou até se tornar animal. Depois desse juízo, Nabucodonosor deu glória a Deus. Muitas vezes o juízo de Deus, e o que nós estamos vendo hoje, através dos 7 selos, das 7 trombetas, são os juízos de Deus para o mundo, não para exterminar, mas para causar ao mundo arrependimento e se voltar para Ele. Porque depois dessas 7 trombetas, dos 7 selos, o que vai vir não é para arrependimento, já não haverá mais salvação. É nesse período, é nessa questão. Nabucodonosor deu glória a Deus. E aqui nós vimos quando Deus envia um juízo, algumas vezes, é para salvar aqueles que estão ao redor. Por isso não se entristece com o mal que vem aqui. É para que as pessoas ao redor deem glória a Deus. E exatamente, quando olhamos para 12:13, esta mensagem à luz do capítulo 11 de Apocalipse vem nos mostrar que, assim como no passado, temos que terminar de dar testemunho para que a besta se revela e Cristo venha para nos livrar e nos dar a vida eterna. Amém. Porque sabe qual é o evento que separa da perseguição que nós estamos esperando e para que Jesus se manifesta? É exatamente o sinal da besta, a marca da besta, esse elemento que nos separa desse evento. O que causa, o que manifesta o sinal e a vinda do sinal da besta? É a nossa obra ser terminada. Lembra que nas 2 testemunhas eles tiveram que terminar, após terminar o testemunho pela qual eles deram, a besta se manifestou, pregando o Evangelho e a verdade presente no tempo deles. Até aqui nós estamos retardando. A verdade vai se cumprir. O que Deus planificou vai se cumprir. Só uma visão.
Deus havia planificado que Israel, ao sair do Egito para o deserto, fazia quanto tempo? Deveu fazer quanto tempo? 40 dias ou 15 dias. Fizeram 40 anos. Se cumpriu, porque o plano de sair do Egito era não para Canaã. Mas por causa do coração teimoso e dureza, demoraram esse tempo. Talvez a manifestação da besta, o sinal da besta não está acontecendo, porque nós estamos atrasando esse processo. As verdades que nós deveríamos pegar para causar rancor e alterar os seus neurônios, nós estamos fazendo. Quando pegamos sobre pão e arroz, ele quer mesmo que nós pegamos sobre pão e arroz. Satanás está gostando quando nós pegamos sobre pão e arroz. Mas quando começamos a ensinar a doutrina, a verdade presente, a verdade sobre a condição dos mortos, a vinda de Cristo, o juízo investigativo, as mensagens angélicas, o sábado, o dom profético, que são verdades presentes, para o nosso tempo, para nós pegar, isso começa a criar dentro da nossa mente a visão de estudar e buscar a verdade. Aí as hostes do mal ficam preocupadas e começam a alterar o plano. Precisamos ir para casa. Só que para nós ir para casa, precisamos cumprir o nosso papel. O testemunho que nos deram para testemunhar nesse período. Também vimos que assim como no passado, Deus tem um povo fiel. Deus tem um povo fiel que dá testemunho do Evangelho ao mundo atual. Deus tem um povo fiel. Esperamos que esse povo, que nós queremos como movimento adventista, eu e você façamos parte dela. Que nos tornamos verdadeiramente esse povo fiel para proclamar essa verdade. Que o Espírito Santo crie em nós desejo de buscar a Deus, buscarmos a palavra dele. E o centro da nossa vida se torna de fato a palavra, o Cristo que na cruz morreu para nos garantir a salvação. Caso contrário, a nossa estadia aqui é um teatro. E aí de nós, porque haverá ranger de Deus. Que nesse dia, o que nós ouvimos, o Espírito Santo traduz melhor para nós. E que nos tornemos de fato o povo fiel de Deus. Eu ouvi que tem visita pela primeira vez. Que não são adventistas, levantem na mão, por favor. Não são adventistas. Ok. 2. Eu vou fazer um apelo para vocês. Em toda a igreja adventista, como aqui em Nova Jerusalém, e o ancião me confirmou, temos uma classe bíblica. Essa classe bíblica, ela não é de primeira mão para te batizar, não. É para estudar a Bíblia, para aprendermos mais sobre o conceito verdadeiro da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Depois você decide o que você vai fazer. Então, meu apelo para você nessa manhã é te convidar para essa classe. Se é a tua vontade, se coloque em pé, por favor. O tempo e o dia vai depender de você. O tempo e o dia vai depender de você. Eu convido vocês para se levantar. Se é a vossa vontade de fazer parte dessa classe. Amém. Isso é louvado. Alguém mais? Estou esperando o nome de vocês. Alguém mais quer estudar a Bíblia conosco? Amém. Isso é louvado. Amém. Assim, ó, temos três alunos para estudar a Bíblia. Por favor, tirem o nome deles. Por favor, assim. Como diz a palavra de Deus não volta vazia. Ainda que pensemos que voltou, mas ela não volta vazia. Meu apelo para cada irmão que está sentado não é para levantar. Para levantar-se, muitas vezes se torna como estatística. Pessoas levantaram. Muitas vezes nós levantamos só por levantar. Mas meu apelo nessa manhã é para nós que somos adventistas do sétimo dia, de acordo com que nós estudamos
podemos nos situar em que pé nós estamos. Talvez eu sou adventista, que ao longo da semana não estudo a Bíblia. Na minha casa não tem culto familiar. Não temos nem Bíblia, nem mensário para estudar a lição da escola sabatina. Não oramos. As nossas orações é acidental. Não oramos. Então, nesta manhã, eu convido para que mudemos esse estilo de vida. Que não voltemos próximo sábado. E que essa semana não aconteça da mesma forma que aconteceu a semana passada. E que ao voltarmos aqui no próximo sábado, convicto de que cumprimos com o convite que o Senhor fez para nós ao longo da semana. Que possamos estudar a história da Igreja Adventista do sétimo dia. Essa é a minha oração. Levantar os céus. Amém. Amém. Vamos levantar para lá. Oramos. Querido Pai eterno Deus, obrigado porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez a tua palavra foi aberta. O Senhor falou para nós que muitas vezes nós temos fugido do propósito pelo qual o Senhor nos levantou. Nós temos escapado da missão. E por falta de tempo de oração e vida ligada a Ti, ó Pai, nós até como consequência temos levado a Tua igreja num caminho que o Senhor não quer nem deseja. Como irmãos, membros, não temos estudado a Bíblia, a lição, não temos orado, Pai. Mas sábado por sábado nós temos pisado na Tua santa casa de oração. A nossa oração nessa manhã é que, de acordo com o desejo de cada alma que está aqui, o Senhor conhece cada decisão de cada pessoa que está fazendo aqui através desse texto. E de acordo com a sua decisão, Pai, nós suplicamos que Teu Espírito Santo efetua, realiza aquilo que é nosso pensamento e nossa decisão. Que ao sairmos daqui, Pai, possamos sair certo de que tivemos encontro contigo. E reavivado pela Tua palavra. E que o nosso viver já não se torna o mesmo. Mas que possamos representar de fato o povo fiel nesse tempo do fim. Para proclamar e restaurar toda a verdade. Nos ensina a viver a verdade presente. Nos ensina a pregar a verdade presente. Nos ensina a ser verdadeiramente fiéis, filhos Teus, ó Pai. E sobre nós, através do estudo da Tua palavra, implanta ou cria em nós o caráter de Cristo. Por favor, Senhor, permaneça o nosso nome no livro da vida. Abençoe cada família que aqui está representada. Cure cada enfermo que se encontra na igreja da Nova Jerusalém. Aquelas famílias que tenham recebido visita de espíritos malignos, nós suplicamos, Pai, que através do Teu poder, do Espírito Santo, expulsa esses espíritos e sobre esta casa derrame Teu Santo Espírito, Pai. Nós suplicamos, Pai, que abra as janelas e as portas dos céus e abençoe com emprego a cada homem, jovem e mulher que tenha orado e procurado por um emprego, Pai. Nossa oração é que nos faça voltar em casa na paz e com Teu Santo Espírito, a fim de que o mesmo Espírito nos faça refletir na mensagem que o Senhor nos trouxe esta manhã. Essa é a nossa oração. E nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu desejo a todos
Feliz sábado. E bom apetite ao almoço, já? Eu acho que de tarde já não estaremos juntos. Então, foi um prazer estar aqui. E eu amém. Vocês estão no céu. Já, vocês estão no céu. Então, assim, obrigado pela recepção. Vou mostrar aqui. E assim seja. O pastor já não estará conosco. E quantos desejam mandar saudações à família do pastor, à igreja, ao distrito e todos os lados onde ele passar, pastores, aí as saudações da igreja. E nós queremos agradecer a presença também da família pastoral. Sem retirar aquilo que já foi dito, pedimos a permanência de todos quanto foram batizados desde o princípio do ano até o último batismo. Os irmãos que estão aqui presentes, permaneçam para entrarem em contato com a direção da igreja. E às 14 horas nós temos classe batismal, convidamos todos quanto têm frequentado a classe batismal e aqueles que estão interessados a frequentar a classe batismal. Penso que estaremos aguardando um pouquinho, depois terá leitura da ata, haverá leitura da ata, vamos permanecer um instante, a tribuna vai se retirar. Nós queremos pedir só mais um pouco de paciência por parte da igreja para a leitura da ata. Vai ser curta. A comissão diretiva esteve reunida no domingo passado, dia 5 de julho. Tiveram presentes 24 membros e a referida reunião teve 5 pontos. Tivemos informações, missão global, transferências, planos de atividade referente ao terceiro trimestre e convites. No ponto das informações, nós queremos ressaltar a igreja que haverá uma semana de oração dedicado às crianças, que será de 19 a 25 de julho. Ponto 3, temos transferências, votado recomendar a entrada por transferência à irmã Josefina Macana Alberto. Ela atualmente adora no nosso grupo Angomar. Também votado recomendar saída por transferência às irmãs e irmãos Ivone Elisa Armando Canda para a Igreja Zoar, quilômetro 30, isto é, Missão Norte, e o irmão Serafim Dala para a Igreja Bitatã. Como nós ouvimos muito bem, a irmã Josefina, ela pontua no grupo Angomar, que está sendo recebida esta manhã também lá como membro, e sai para outras igrejas, a irmã Ivone e o irmão Serafim. Normalmente há a solicitação de transferência quando a situação está regular onde os nossos membros estão.
Então a gente quer a mão de um membro batizado que aceita esta proposta. Um membro batizado, a mão. Ok. Há alguma questão, alguma coisa que precisa ser aclarada quanto à transferência dos irmãos? Não havendo voto geral da igreja? Obrigado. Ponto 4. Planos de atividade. Votado os seguintes planos de atividade referente ao terceiro trimestre dos seguintes departamentos: Saúde e Temperança, Epáfora, Clube de Desbravadores, Ministério da Criança, Ministério da Música, Ministério dos Universitários Adventistas, Lar e Casamento, Clube de Jovens Adultos, Ministério Jovem e o Clube de Aventureiros. Ponto 5. Convite aprovado. Foi votado o convite do Grupo Trio Eclesiástico para participar do encerramento de conferências bíblicas na Igreja de São Maria, isto é, no sábado de 18 de julho, com o tema Enraizado na Palavra e comprometido na missão pelas 15 horas. Ok. Há pouco tempo o nosso secretário acabou de ler os planos de atividades dos departamentos que ele leu. Como nós temos conhecimento, os departamentos fazem a sua planificação e passa pelo comitê. Há uma apreciação através dos membros da comissão diretiva, sobretudo quando estará acontecendo. O comitê aprovou e a gente traz aqui a voto para a igreja. Não menos importante, tem que ver o convite do trio eclesiástico para a igreja de Samaria. Então nós queremos a mão de um membro batizado que aprove tanto as atividades dos departamentos afins como o grupo eclesiástico sair no dia 18 de julho. A mão de um membro batizado que aceita a proposta? Há uma questão? Alguma coisa precisamos aclarar? Não havendo voto geral da igreja? Obrigado. Só para ressalvar os planos de atividade, para os departamentos que não remeteram na Secretaria, tem esse todo mês até ao final do mês para remeter os seus planos de atividade, porque o 7º comitê será no primeiro domingo de agosto. Então, a reunião terminou quando eram 13 horas e 15 minutos e em pé fez-se 2 orações na rua dos irmãos José Pedro Luiz e o irmão Germano Bongazão. Obrigado, igreja, pela atenção dispensada. Agora sim, os diáconos podem fazer a retirada dos membros.